A irmã Dalva, lá em cima, ela colocou um comentário assim, que tá assim apavorada com as coisas que tá acontecendo, que tem hora que não dá nem vontade de botar criança na escola. Se vocês dois puderem, nas falas de cada um, os dois trazeriam alguma orientação, alguma segurança do que fazer nesses dias. Eu deixo uma fala do meu tio, pastor, que já é falecido, Galdino. Ele dizia que a gente deve esperar Jesus hoje, mas deve trabalhar e fazer os planos como se ele fosse voltar daqui 100 anos. Então, essa questão de colocar na escola, eu me preocupei um pouco, por isso retomei. Foi bem lá em cima que ela colocou, mas veio aqui na minha memória agora. E penso que quando as pessoas começam a estudar escatologia, aquelas que têm o primeiro contato com o tema dão uma apavorada. Então, queria que na fala de vocês dois aí, de considerações finais, vocês trouxessem aí também um amparo, uma segurança, uma orientação para essas pessoas que podem estar pensando, meu Deus do céu, vou esconder num bunker. Quem estiver pensando isso aí, queria que vocês dessem uma ajuda nesse sentido aí. Podem. É que a escatologia é exatamente a certeza do roteiro de Deus. Então a gente sabe exatamente aquilo que vai acontecer e dá muito mais informação, fortalecimento, encorajamento para você passar todos esses sinais que são as dores de parto que nós estamos assistindo, o certo virou errado e o errado virou certo, para que você não fique, mas é porque está na palavra de Deus. Deus disse que haveria escândalos, mas a questão da tribulação, ele fala, olha, não foge no sábado. Então ele está falando para o judeu, ele não está falando para a igreja. Então, a escatologia em outras palavras, põe a tua vida em ordem, meu filho. É agora, não é depois. Porque na tribulação ninguém garante nada. Porque se você não foi fiel num tempo de graça, quem disse que você vai ser na época da tribulação, onde as coisas vão estar, aí sim, totalmente difíceis. Então a escatologia é muito prazerosa no sentido de trazer uma segurança da palavra de Deus, do projeto que Deus tem para o seu povo. Deus protege o seu povo e ele anuncia aos homens de Deus tudo aquilo que vai acontecer. E não se esqueça, escatologia está 33% da Bíblia, entre 32% e 33% da Bíblia. Ora, se não fosse importante, profecias bíblicas, não ocuparia 1/3 da Bíblia. Então, essas são as minhas considerações finais e a gente ora no final também. Puxa, eu tô com medo até de falar e me estender, viu? Porque veio tanta coisa na minha cabeça. Manda ver. Inclusive, fui direto para um texto de Apocalipse. Eu vou usar esse texto em uma consideração que talvez valha a pena. Eu abri aqui um parágrafo de um artigo, de um texto que faz parte dos meus estudos. Eu acho que eu vou ler ele na íntegra. É só um parágrafo. Mas aqui o texto de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 15 em diante. Não vou ler os versículos anteriores porque vai mostrar muita coisa, mas do 15. Falando sobre a questão do bunker, questão do proteger, não vou ficar, vou fazer. Gente, só tem uma coisa que nos livra da ira vindoura. Só tem uma coisa que nos livra, é a fidelidade ao Senhor. Vocês que retiveram a palavra do meu testemunho, a esses eu vos livrarei. Se isso aqui é uma frase profética para hoje, eu vou usar essa frase profética com base em Apocalipse 3. Vocês que retiveram a palavra da convicção, a palavra do testemunho, a palavra do Senhor, eu vos livrarei da ira vindoura. O Senhor diz isso. Claro que há muitos que dizem que a ira vindoura será lá no juízo final. Mas não vamos entrar nesse mérito, porque não é. Ira vindoura já está estabelecida a partir do dia do Senhor. Mas o texto diz, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos. Está falando de todos. E todo servo. Então não é só rico, não vai atingir só os pobres, os desprotegidos, as minorias, né, como alguns gostam de usar hoje esse termo, as minorias desfavorecidas. Não vai atingir só isso, vai atingir todos. Reis, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servo, todo livre. Se esconderam nas cavernas, em seus bunkers, e nas rochas,
das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir a essa época, a esse dia? Então, veja, eu nessa minha fala final, a gente falou muito de Deus. Vou falar um pouquinho só para fechar do Cordeiro, e mostrando que é no Cordeiro que nós temos que estabelecer a nossa base. É no Cordeiro que nós temos que estabelecer a nossa fé, no seu sacrifício vicário, é na nossa entrega, é na nossa espera. Como disse o Rodrigo, eu também gosto de usar esse termo, é esperar Cristo, viver hoje esperando Cristo para o momento seguinte, para daqui a pouco. E para tranquilizar a nossa irmã, vou mostrar a quem se destina essa ira, para que ela entenda que não é para nós se ela está com o seu coração. Então essa ira descrita, essa ira que nós vemos aqui descrita em Apocalipse, no capítulo 6, desses versículos 15 em diante que eu li, sabe? É o Cordeiro que está ali, é aquele cujo sacrifício perfeito pela humanidade ainda mostra ao mundo as suas marcas. Pastor, por isso que Ainda mostra. Jesus parou na sinagoga, ele não leu até o final Isaías, porque a gente está na época da graça. É isso que... Exatamente, não é o... Ele não foi até o final ainda não chegou a última frase, comparando Isaías com o que o Senhor fala lá em Lucas 4. Então há o fato da ira sobre aqueles que rejeitaram essa mão de graça estendida e o sacrifício de Jesus. Então, o que isso significa? Que os tais, esses que rejeitaram, deliberadamente optaram por rejeitar a salvação. Não é o caso da nossa irmã, não é o meu caso, não é o nosso caso que estamos aqui ainda até esse momento ouvindo e refletindo sobre esses assuntos. Não é o nosso caso. Nós não rejeitamos. Muito pelo contrário, nós abraçamos a salvação em Cristo Jesus. E é isso que nos mantém longe do tempo terrível que virá pela frente. Agora, esses rejeitaram, gente, e que rejeitarão ainda, foi por escolha própria. Ainda que o tenham feito ignorantemente, mas foi uma decisão própria. Então, isso faz com que eles fiquem expostos ao juízo. O sacrifício do Cordeiro, precisamos lembrar que o Cordeiro também é o leão da tribo de Judá, deu a ele absoluta autoridade para abrir o selo, gente. Esse contrato de Deus com a humanidade que o ser humano quebrou. Veja, a rejeição foi a quebra do contrato de bênçãos infinitas que Deus tinha para o ser humano, para o homem. E Deus agora está mostrando que ele não acrescentou e não tirou nada do contrato. Só o homem que quebrou o contrato. Agora, Jesus está revelando não o contrato em si, percebam isso. Porque os selos ainda estão sendo quebrados. Então Jesus não está revelando o conteúdo. Jesus está quebrando os selos para mostrar que o tempo de cumprimento desse contrato passou. O tempo do ser humano em manter a palavra dele, em manter a sua posição nesse contrato, nesse livro, nesse pergaminho, nesse papiro selado, expirou. Não é o nosso caso. Então, confortando o coração da nossa irmã. E ordenar. A partir desse momento, o Senhor passa a ordenar e a desencadear todo o processo de julgamento de Jesus sobre a terra. Esta é como eu vejo a manifestação da ira do Cordeiro. É uma manifestação justa, não é enraivecida, não é um surto, não. Foi programado, dando tempo ao homem. Eu vou mais uma vez frisar isso, e nós já frisamos isso hoje várias vezes, nós três, inclusive. Já frisamos isso várias vezes. Deus continua dando oportunidade ao homem. Deus continua manifestando sua graça à terra. Deus continua mostrando e fazendo pleno gozo da sua longanimidade, a sua paciência estendida, para que o ser humano não se perca, e senão que todos possam chegar à salvação em Cristo Jesus. Então, minha irmã, aquieta o coração. Use o conhecimento para levar outros à salvação em Cristo Jesus e mantenha a tua vida em fidelidade à palavra
testemunho do Senhor. Então, queridos amigos, sexta-feira e os nossos queridos junto com a gente, é a minha palavra final do nosso painel de hoje, da nossa live. Entre o sexto e o sétimo selo, existe um silêncio. Deus faz um silêncio no céu. Existe um silêncio. Eu creio que é uma reflexão para que algumas pessoas ainda na dúvida possam ali correr e falar, meu Deus, que loucura, eu quero esse Deus. Ele existe, é real. Está vendo o juízo a partir dele. Até no meio do juízo existe um silêncio. Verdade. Pense um silêncio no céu, quanto tempo será na terra? Meia hora no céu. Se João teve a percepção que foi meia hora, como é que ele contou essa meia hora? Kairos, é forte, isso é muito interessante, gente. Então isso mostra um tempo que Deus está dando na Terra suficiente para o ser humano, para que o ser humano não diga, não, eu não fui avisado, nem sabia. Não, sabia sim, sabia, que sempre soube. Venham assistir essa live depois de colocada e que caia numa pessoa que ela está brincando de igreja, um pé no mundo, outro pé na igreja, e que entenda aonde nós estamos no relógio profético. Uma senhora me escreveu e falou, poxa, eu gostava disso, quando eu comecei a assistir a live de vocês e comecei a ver o assunto escatologia, eu vi de qual importância é o assunto. É isso. Essa live vem a despertar nas pessoas a seriedade, a importância do momento que nós estamos vivendo. Aleluia. Pastor Ricardo Martins vai fazer a oração para nós encerrando. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado a todas as pessoas. Nós tivemos mais de 70 pessoas online aqui assistindo. Muito obrigado a todos vocês que estiveram online. E muito obrigado a todos vocês que talvez já estejam neste momento assistindo o vídeo salvo no YouTube. Conforme os pastores disseram, que essa live seja assim, esclarecedora para a vida de vocês, seja um fortalecimento, seja um direcionamento na palavra. Que o Senhor vá na nossa frente abençoando, Pai, aqueles que estão assistindo, que tem algum problema, que possa colocar a vida em ordem, assim como Elias colocou o altar em ordem e o fogo desceu, Pai. Que a minha vida, que a tua vida possa estar em ordem. Esse é o desejo do nosso coração aqui. Te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém.